aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa é a minha expectativa. O Espírito Santo, que foi enviado por Jesus, que habita no nosso coração, ele foi enviado entre muitos propósitos, muitos objetivos. Um dos objetivos da vida do Espírito Santo é nos fazer lembrar dos ensinos do Pai, dos ensinos do Senhor Jesus. E a minha oração é que o Espírito Santo nos ajude a trazer à memória a importância desse tema, a importância de buscarmos as alturas em Deus e de nos aprofundarmos em Deus. Que o Espírito Santo nos lembre de tal forma que buscar esta verdade se torne para nós uma rotina, se torne para nós um hábito. E eu já quero dizer aqui uma verdade que eu acredito. Deus é Deus, e Ele faz tudo conforme lhe apraz, e Ele tem todo o poder. Ele tem poder para pegar você agora, nesse momento, ou nesses dias, e te levar no lugar mais alto. E Ele também tem todo o poder para pegar você ou a mim e me conduzir na mais profunda realidade espiritual dele e da palavra, e nos fazer vivenciar essas dimensões de profundidade e também de altura. Mas eu quero dizer que, de modo geral, não é assim que Deus age, não é assim que Deus faz, não é assim que as coisas acontecem, de modo geral, e não é por causa dele, porque, como eu disse e afirmei, ele tem todo o poder, e ele pode fazer, se ele quiser, ele pode, como ele já fez em alguns personagens bíblicos, e até em algumas pessoas que conhecemos na história da igreja. Mas o normal é que buscar altura e profundidade é um processo que inicia, é algo que começa, é algo que tem um princípio e que vai passo a passo, degrau a degrau, se aprofundando em Deus e na palavra, e indo às alturas às quais Deus espera que cheguemos. E esse processo é mais por causa de nós mesmos, porque nós não estamos preparados para receber toda a altura que Deus quer nos levar, e também não estamos preparados para estarmos em toda a profundidade que Deus quer nos conduzir. Não estamos preparados. E eu acredito que, se, quem sabe, nós todos, ou a maioria de nós, se chegarmos na altura que Deus tem para nós, na profundidade que Ele idealizou, talvez nós seríamos fulminados, porque nós ainda somos muito imperfeitos, somos muito incompletos, temos muitas fragilidades, nós temos uma humanidade que ainda faz parte da nossa vida, da nossa história, mas eu creio que é plenamente possível você iniciar esse processo rumo às alturas, e acredito que, se não todos, a maioria, se não está, uma das coisas que eu
Deus faça se não estivermos é que Deus starte isso na minha vida, starte esse desejo e me leve a me posicionar de tal forma que eu esteja rumo às alturas e rumo à profundidade, que começa e pode iniciar por uma experiência forte do Espírito na sua vida, como pode iniciar por uma decisão consciente do teu coração. Pode. Olha, a gente vê muitas pessoas que nem cristãs são, deixando de fazer um monte de coisas erradas e ruins por causa da decisão que tomaram. Eu decidi não fumar mais e não fuma. Eu decidi não beber mais e não bebe. Eu decidi não roubar e não rouba. Conheço muitas pessoas que tomaram tais decisões e não voltaram atrás, e nem crentes são. Agora imagina quando eu e você que conhecemos o Senhor, nós tomarmos uma decisão: eu não vou parar de buscar a Deus, porque eu quero conhecer cada vez mais a sua altura e a sua profundidade. E se eu tomar essa decisão de verdade, como cidadão, como homem, como mulher e como cristão, e se eu levar a sério essa decisão, porque essa decisão não é uma simples decisão, vai ter que ser acompanhada de uma disciplina muito forte. Por exemplo, como chegar às alturas se eu fico parando de ter uma vida de oração? Como chegar às alturas se estudar e levar a sério a palavra de Deus é algo secundário na minha espiritualidade? Como conhecer as alturas e as profundidades se obedecer ao Senhor no que Ele nos chamou para ser e fazer no mundo, muitas vezes é tão negligenciado? Não vou chegar à altura com essa instabilidade, com esse vai e vem, com esse sobe e desce, mas eu vou, creio, que eu vou conhecendo cada vez mais esse Deus extraordinário, a sua altura e profundidade, à medida que eu me colocar de verdade na sua presença e começar a brilhar também, e começar a caminhar rumo ao que Deus preparou para nós e quer que cheguemos lá. Aliás, Deus quer que cheguemos à perfeição cristã. A perfeição cristã. E chegar à perfeição cristã significa subir as alturas, descer as profundezas de Deus, do Espírito, e vivenciar as consequências dessa realidade. Que você vai perceber, se você vai perceber que essa altura e profundidade que vamos alcançando, ela vai repercutir na minha vida, na vida daqueles que me cercam e no mundo. Olha para a vida de homens e mulheres que você conhece que são de Deus. Olha a disciplina que elas possuem, olha a busca que elas têm. Essa é a expectativa desse versículo, que o Espírito Santo me lembra disso, que o Espírito Santo me faz trazer à memória o caminho que me faz entrar nessa dimensão espiritual que Deus preparou e tem para nós. Essas duas palavras nos apontam para uma vida cristã fantástica. Uma vida cristã fantástica, cheia de experiências com o Senhor. Essas duas palavras, altura e profundidade, elas também nos apontam para uma vida produtiva no reino de Deus. Essas duas palavras nos apontam para a missão da igreja no mundo. Basicamente, essas três realidades vai acontecer na sua vida à medida que você
você vai ver quão fantástico é caminhar com Deus. Você vai experimentar as grandezas de Deus. Você vai sentir, você vai perceber a presença de Deus na sua vida de forma palpável, real. Você vai experimentar libertação, cura. Você vai experimentar profundidade de adoração, de louvor. Você vai experimentar. Você vai experimentar também uma vida produtiva no reino. Porque o propósito de Deus, ao elevar a nossa alma à sua presença, é que o reino dele seja manifestado no mundo. É que o reino seja manifestado no mundo, por meio de homens e mulheres que ousam pela graça, pela misericórdia, mediante a fé, mas por uma decisão de coração, buscar altura e profundidade na presença de Deus. E além de que você vai perceber que à medida que você vai subindo e se aprofundando, você vai crescendo na missão de Deus, na obra de Deus no mundo. Porque Deus não quer santos e santas que vivem nas alturas e em profundidades, oculto em monastérios ou em templos suntuosos. Deus nos faz caminhar nas alturas e profundidades para impactar as pessoas do mundo com o Evangelho da graça, com seu amor, com seu poder, com a sua misericórdia e com a sua maravilhosa graça salvadora na vida das pessoas. Por isso Ele quer e Ele vai realizando estas obras nas nossas vidas. O mundo anseia perceber a presença de cristãos que vivem com Deus e que revelam a sua face e presença na realidade humana, assim como Jesus Cristo fez. Guarde isso. O mundo anseia perceber a presença de cristãos, de cristãs que vivem com Deus e revelam sua face e a sua presença na realidade humana, assim como Jesus Cristo fez. Ou seja, o desejo de Deus é te levar tão profundo nele, que o que sobra em você e em mim seja Jesus Cristo. Esse Jesus que revela a face de Deus no mundo. Exemplo perfeito de quem viveu tanto nas alturas como em profundidade em sua relação com o Pai e no cumprimento da sua missão. Não poderia ser outro melhor do que Jesus. Exemplo de quem viveu nas alturas, profunda intimidade com o Pai. Exemplo de quem viveu em profundidade, profundamente enraizado na palavra, no Pai, e que Ele consegue manifestar ao mundo a glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Buscar a Deus nas alturas e em profundidade deve ser um propósito de todo cristão e cristã sincero. Buscar a Deus em profundidade nas alturas deve ser o propósito número 1 de todo cristão sincero. Que todo cristão sincero, ele precisa ter esse propósito de buscar a altura e profundidade. Porque se ele perder isso, é muito perigoso.
A altura, de acordo com o dicionário online de português, significa qualidade do que é alto, dimensão vertical de um corpo, altura de um edifício, lugar elevado, eminência, monte, da altura viam-se as luzes da cidade. Profundidade, segundo o mesmo dicionário, diz que é distância do fundo à borda, à superfície, profundidade de um rio, uma das três dimensões de um sólido, caráter ou qualidade do que é profundo, complexo, difícil de entender, profundidade de ideias. Tem outros significados, mas para nós, profundidade, buscar altura e profundidade em Deus, é sempre uma escolha de cada um, é sempre uma escolha, e é sempre uma decisão que precisa ser tomada com muita convicção do que seja e do caminho que terá que percorrer até o último dia da vida. Amados, buscar altura e profundidade, você busca se você quer. Ela está à tua disposição. O caminho já foi estabelecido por Deus. Ela está à minha disposição. Agora, amados, não vamos complicar a nossa vida. Vamos procurar facilitar a nossa vida e a nossa espiritualidade. Conhecemos muito, e há alguns que conhecem pouco de Deus. Tem gente que conhece muito das coisas de Deus, da palavra de Deus, da letra da Bíblia, mas experimentamos pouco daquilo que conhece muito, experimenta pouco, e daquilo que conhece pouco, experimenta muitas vezes menos ainda. Eu diria, altura e profundidade não pode ser teoria na nossa vida, precisa ser prática. Não pode ser meu discurso, seu discurso, ou um simples desejo. Precisa ser uma escolha, precisa ser uma decisão, e precisamos ter clareza do preço que nós vamos pagar. O segredo de todo conhecimento experimental de Deus reside no nível de comunhão que mantemos com Ele. O que nos leva à altura e profundidade são experiências. Não é conhecimento teórico. Tem gente que conhece muito, mas não tem experimentado. E o que vai nos aprofundando seriam os dois aspectos: o conhecimento acompanhado da experiência. É o que nos leva às alturas e à profundidade. E experiências podem vir repentinamente, que podem contribuir para essa altura e profundidade, mas experiência pode ser consequência de um grande investimento de tempo e de disciplina espiritual. Há muitas coisas em Deus que nós temos que entender, algumas leis da palavra que temos que compreender, e é fácil. Vamos complicar, vamos facilitar. A palavra nos ensina: olha para o agricultor, olha para as sementes que são lançadas. Pode conhecer tudo de semente,
Mas se a semente, a boa semente, se não for lançada numa boa terra, e depois de lançada, se não for cuidada, não vai produzir. Agora, uma semente bem escolhida, numa terra também bem preparada, ela é lançada, e ela é cuidada, ela é regada, demora. Hoje já há algumas facilidades, mas na vida espiritual nem sempre acontece assim. Hoje os profissionais aí da jardinagem se encomendam no jardim, de um dia para o outro já tem grama, já tem coqueiro, já tem árvore e já tem árvore frutífera. De um dia para o outro. Como eu disse, Deus é poderoso, Ele pode fazer isso em nós. Mas o processo natural é disciplina, é trabalho, é cuidado, é escolha, é decisão. Eu quero isso para a minha vida. E se eu quero, eu vou buscar. E se eu vou buscar com perseverança. E se o que eu estou buscando não vier hoje, vai vir amanhã. E eu não vou parar de buscar. Porque hoje ainda não vem. A semente não brotou hoje, continua regando que amanhã ela vai brotar. Percebe? Quando nós queremos altura e profundidade, ela vai acontecer. Mas não queira ser um passo de mágica. Como eu disse, eu profetizo que essa conferência poderá ser o start para muitas coisas maravilhosas. E poderá ter coisas, experiências gloriosas e terá aqui nesse lugar. Mas se isso não acontecer, mas que seja, no mínimo, você inicie algo extraordinário na sua vida a partir dessa conferência. E você vai cuidar dessa experiência, deste caminho, e você vai vê-lo brotar. Porque a altura virá, você vai crescendo, você vai se aprofundando, porque você decidiu, porque Deus te desafiou. Esse de fato sempre foi o segredo do crescimento espiritual. Sempre foi. O nível de comunhão que mantemos com Deus determina o nível de altura e profundidade que experimentamos. Experimente não ter comunhão com Deus. Você não vai ver nem altura nem profundidade na sua fé, na missão, na obra, no ministério. Agora experimente manter comunhão. Experimente continuar na intimidade. Experimente. E nós vamos ver. Nós vamos ver as coisas acontecendo. Fracassar em comunhão é fracassar em comunhão, é fracassar em ser, em deixar de conhecer a Deus e a sua palavra com profundidade. Guarde isso, guardemos isso. Fracassar em comunhão é fracassar na altura e na profundidade. E a vida eterna é essa: que te conheça a ti só, por um Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha esse versículo de João 17:3. E a vida eterna é que te conheçam a ti só, por um Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem
enviaste. Conhecer a Deus, manter comunhão com Ele, é um segredo da altura e da profundidade. O conhecimento experimental de Deus é viver de verdade essa palavra, é ter convicção de que a vida eterna, ou da vida eterna, por meio da conversão e do arrependimento em Jesus Cristo, é o princípio da vida com Deus. Sem conversão genuína, sem vida eterna, não haverá altura e profundidade. É o início, é o princípio. É aí que as coisas começam a brotar. É aí, porque viver essa verdade, Jesus Cristo, não é? É combater toda a religiosidade exterior e denominacional. Viver Cristo, viver em comunhão com Ele, ter a vida eterna, combate a religiosidade. Combate a religiosidade externa e religiosidade denominacional, que nos coloca num nível de intimidade com Deus. Infelizmente, a gente reflete que o cristianismo hoje no Brasil é um cristianismo que, se vier uma perseguição séria, vai ficar pouco crente de pé. Porque uma grande parte dos crentes vivem de aparência religiosa e vivem muitas vezes subjugados e se relacionam muitas vezes só com as dimensões denominacionais. Se vier algo mais forte, não fique em pé. Porque o que sustenta a nossa vida é vida com Deus, é intimidade, é comunhão com Ele. Eu acho que se os cristãos tivessem mais vida com Deus, não seriam tão instáveis. Não seriam tão frágeis, não seriam tão fracassados no testemunho, na ética, na moral, na missão e na obra de Deus. E eu diria à igreja, tomar uma decisão para buscar altura e profundidade é vital para a igreja. E entrar nesse caminho para valer vai ser a nossa salvação. Porque se as coisas continuarem do jeito que estão no cristianismo no Brasil, e se Jesus voltar nessas circunstâncias, ou se Deus permitir que algo realmente complicado mesmo aconteça conosco, eu não sei onde iremos parar. Mas se eu estiver muito forte ligado em Deus, se eu tiver plena convicção da vida eterna, se eu for convertido genuíno, e se eu estiver nessa perspectiva de buscar mesmo profundidade e altura em Deus, eu diria para você: venha o que vier, é rocha, não vai cair, não vai envergonhar o Evangelho, não vai negar a fé, não vai envergonhar Jesus Cristo onde quer que Ele esteja, porque Ele está sólido. Não é uma religiosidade externa e denominacionalista. Ele vive com Deus. Então percebe que a comunhão e a intimidade com o Senhor é vital. Se a gente tem altura e profundidade, se isso não tiver, esquece. Não vai
você não quer, não vai acontecer. Se você disposicionar, não vai acontecer. Agora, se você se decidir, ter propósitos e pegar firme nessa perspectiva, meu irmão, aumentar esse conhecimento experimental resulta, com certeza, em vivenciar uma vida cristã nas alturas e em profundidade. Essa aí é o grande desafio para todos nós. Aumentar o conhecimento. De 2015 para 2016, será que eu aumentei o conhecimento? O que você acha? O meu conhecimento de Deus está aumentando? Está aumentando ou diminuindo? Na verdade, deveríamos entender que temos conhecimento do caminho das pedras, ou seja, conhecemos o segredo de como crescer em Deus, mas devemos ter decisão firme e escolha determinada para andar por Ele, e de sempre ter como um dos maiores tesouros deixados por Deus para o ser humano. 12. Haddad Tozer, ele diz exatamente isso. Um dos maiores tesouros deixados por Deus para o ser humano, segui-lo bem de perto, estar em comunhão com Ele. Isso é o maior tesouro. Todos ele diz, essa é a maior decisão do crente. Andar com Ele, estar em comunhão com Ele, ser íntimo dEle. Esse é o tesouro, mas precisa haver decisão firme e escolha determinada, porque isso não é automático. Me converti, pronto. Não, ele começa, porque há muitas forças te puxando para todo lado. Há muitas distrações para os crentes o tempo todo. E se você não tiver um propósito firme, por exemplo, hoje as pessoas não têm tempo para oração. Como é que quer ter intimidade, quer altura e profundidade, e não tem 20 minutos para dobrar o joelho? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quantos minutos nós gastamos no WhatsApp? No Facebook? Quantos minutos eu consigo ficar de joelho nesse chão duro? É isso que eu estou falando. Não é que o chão tem que ser duro, mas estou falando de disciplinas espirituais. Igreja, não adianta, se nós não tivermos disciplinas espirituais determinadas, e se esse não for o propósito, se não pagarmos o preço, e se diariamente não pagarmos o preço, e se nós não tivermos uma postura séria, nós vamos ser distraídos. É isso que o diabo, em cada tempo, não estou dizendo que o WhatsApp é do diabo, eu acho que é uma ferramenta, acho que tem muitas, Facebook também, são ferramentas que o diabo usa e a igreja também usa, mas só que como igreja nós temos que ter a nossa vida com Deus. Vocês já viram que muitos hoje na igreja usam celular, usam iPad, mas faz parte aqui da anotação, da Bíblia, etc. Eu já vi muita gente na igreja brincando de WhatsApp, de Facebook na hora do culto, por exemplo. Ora, se
faz isso na hora do culto, e essa pessoa ela tem o mínimo de temor a Deus para parar com isso no culto, ou ela, e será que essa pessoa tem o mínimo de oração individual, o quarto secreto, buscando Deus? Você entende por que às vezes a profundidade e a altura não acontecem muito em nós? Porque exige um cuidado muito especial na comunhão, na intimidade, na busca. Se falharmos nisso, o resto está comprometido. Está comprometido a minha vida, o meu testemunho, a minha pregação. Está comprometido a minha espiritualidade, a minha fé, o meu discurso. Se eu falhar nesse segredo que o Tozer diz que é um dos maiores tesouros, é o principal tesouro que temos que ter, nós estamos presos. Deveríamos sacrificar muitas coisas em nossa vida cristã por essa, que acrescentará a vida de Deus e realidades divinas à nossa vida e no nosso caminho. À medida que você começa a sacrificar muitas coisas superficiais e começa a buscar a Deus com maior profundidade, com maior firmeza, não vai ser fácil não, mas você vai começar a colher resultados, porque você vai começar a ver vida de Deus na sua vida, você vai começar a ver grandes coisas. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus em Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considere tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o que Paulo está querendo, olha o que Paulo está vivendo e ensinando para nós aqui. Estamos falando de altura e profundidade. É o que Paulo buscava. Altura e profundidade. Morte em Cristo para a ressurreição com ele. Profundidade em Cristo na sua morte para as alturas. Ressurreição com Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, irmãs, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A gente está disposto mesmo a entrar nesse caminho? Não fala glória a Deus e nem amém sem pensar. Pensa bem. Você quer entrar nesse texto? Queremos entrar nesse texto? Queremos viver o que Paulo está pregando? Claro que ele mesmo reconhece, eu ainda não cheguei lá, mas eu estou no caminho, e é assim que Deus me quer.
Nós não chegamos lá na altura e na profundidade que Deus quer, mas estamos no caminho. Eu estou no caminho. Estou cada dia correndo cada vez mais para mim mesmo e vivendo cada vez mais para o Senhor. Estou crescendo nas disciplinas espirituais. Tenho me aprofundado nas coisas do Senhor, na intimidade da minha vida secreta e também na minha vida pública. Como eu me encontro? Paulo dá uma clareza extraordinária sobre esse tema. Não sei para quem que o Espírito Santo revelou esse tema para essa conferência, mas vamos conferir qual o nível da nossa altura e qual o nível da nossa profundidade. E vamos ter coragem, quem sabe, dizer dentro, eu preciso começar a buscar isso agora. Eu ainda não estou buscando. Eu cada dia sou mais bom de mim mesmo. Eu cada dia faço mais do que eu quero, não o que Deus quer. Eu cada dia vivo mais para mim mesmo. E tudo que eu faço está mais voltado para mim do que para o reino, do que para o Senhor. Então eu não estou nesse caminho. Caminho de morte, caminho de renúncia, caminho de sepultamentos. Para que haja ressurreição, tem que haver morte. Para que haja a nova experiência, tem que haver entrega, tem que haver consagração. Paulo nos ensina muito sobre o caminho para a presença de Deus. Quero motivar você e a mim a buscar, a imitar nessa busca de exemplo de vida pessoal. Quantos outros vocês conhecem que têm percorrido esse mesmo caminho? Caminho que Paulo percorreu. Quantos você conhece? Ter recebido a vida eterna, ter nascido de novo, convertido, mudado de vida, nos faz ter parte de Deus em nós. Porque para buscar profundidade em Deus e profundidade em Deus, nós vamos precisar da parte de Deus em nós. Se eu não tiver nada de Deus em mim, eu não conseguirei buscar isso. O que me une ao Senhor? Essas experiências. O que vai me unindo cada vez mais ao Senhor? São novas experiências. Você deve ter clareza que você é a habitação de Deus pelo Espírito Santo. E que o teu Espírito, alma e corpo, deve estar a serviço da glória de Deus e da manifestação do seu reino na terra. Deixe Jesus assentar-se plenamente no trono do seu coração. Deixe Ele reinar soberano sobre a sua vida, vontade e sentimento. Lute para manter-se de coração puro, para não contaminar o trono que Jesus se sentará. Quem deseja ir além da mediocridade? Quem deseja sair da inércia? Quem ousa buscar a excelência com humildade e não se incomoda com as astúcias falácias do inimigo, que sempre tenta contaminar o trono onde Jesus se assenta? Quanto mais avançarmos, mais atacaremos as áreas deficitárias da nossa alma, e a guerra se intensificará. Mas quem tem medo de prosseguir? Pior se ficarmos onde estamos. Pior se ficarmos no nível que nos encontramos. Pior se nos acomodarmos e não nos movermos rumo às alturas e às profundidades em Deus. É pior.
sair da inércia e começar um caminho novo. Mesmo que haja confrontações em relação a nós mesmos, ao nosso caráter, ao que somos e ao que temos, é melhor sermos confrontados para sermos libertos e curados do que permanecer como estamos. É melhor ousar e avançar na presença de Deus do que continuar do mesmo jeito, porque a tragédia vai ser pior se parar. Retroceder vai ser pior a tragédia. E mesmo que não seja fácil avançar rumo às alturas e profundidades, é muito melhor do que ficar onde está. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é de seu corpo. Por um novo e vivo caminho. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Conferência nas alturas e profundidade, onde me encontro, que nível eu estou? Estou rumo a essas dimensões? Como me encontro? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso de verdade para a minha espiritualidade, para a minha fé, para a minha vida cristã. Eu quero mesmo. Ou eu quero viver numa dimensão institucional, denominacional. Quero viver na superficialidade, na mediocridade, na instabilidade. Quero viver de aparências. Você quer isso? Continua e verás a tragédia para a tua alma e para tudo que te cerca. Agora, se você quer dar um basta nessa realidade e você quer fazer uma escolha, nossa vida diariamente ela é feita de escolhas. O pecado nos assedia, nos rodeia. O pecado quer nos contaminar, quer contaminar o trono que Jesus se assenta, quer macular nossa alma, a nossa mente, nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes, quer nos fazer envergonhar o Evangelho e o nome de Jesus na terra, na sociedade que vivemos, quer nos fazer viver da mediocridade, uma vida cristã de frustrações em frustrações, de superficialidade, de emocionalismo barato. Que cristianismo nós queremos? Que evangelho nós desejamos? Que vida cristã nós ansiamos ter na intimidade da nossa vida e na exterioridade da nossa presença no mundo? Quer viver de fracasso em fracasso? Quer viver de sobe e desce? Quer viver de emoções baratas, de experiências superficiais que não mudam meu caráter, que não transformam a minha mente e que não me leva a uma intimidade maior com o Senhor, a uma comunhão profunda com o Senhor, e não me leva a ter significado na vida, e que não me leva a fazer a diferença na vida das pessoas que me cercam? Que vida cristã eu quero ter? Que cristianismo eu quero viver? Igreja, Jesus está voltando e Ele quer encontrar uma igreja sólida, uma igreja íntima, uma igreja que está caminhando nas alturas e profundidades.
por escolha, por decisão, porque é isso que a igreja quer. É isso que os discípulos desejam. E para isso eles abrem mão de tudo. Eles sepultam as coisas que possuem como ser, por causa da sublimidade do nome de Jesus, por causa do Senhor, e por causa do Senhor que renuncia tudo e está disposto a dar a vida. Eu desafio você a fazer uma escolha. Eu nos desafio a fazermos uma escolha. E uma escolha que não vai poder parar na primeira esquina. Uma escolha que não vai poder ser interrompida na primeira tentação, nos primeiros obstáculos. Uma escolha consciente. Uma escolha de fé, uma escolha determinada. Eu escolho buscar, eu escolho entrar nesse caminho. Eu quero, mesmo que comece pequeno, mesmo que comece com pequenas atitudes, mas eu quero entrar nesse caminho. Eu quero ir aprofundando, porque eu quero mais. Eu quero ver a semente brotar. Eu quero ver a árvore crescer. Eu quero ver os frutos produzir. Eu quero investir a minha vida em Deus, porque eu quero fluir na presença dEle. E eu quero dar a Senhor. Essa conferência é um grande desafio para a sua espiritualidade. É um grande desafio para a nossa espiritualidade. É um grande desafio para o nosso cristianismo. É um grande desafio para a nossa fé. E eu pergunto, você quer isso? Você quer entrar? Não vai ser só por tempo de conferência. Vai ser para o resto da sua vida. Você vai ser um discípulo do Senhor, um seguidor até a morte. Você vai ser fiel até a morte. Você vai buscar o crescimento, custe o que custar. Você vai entregar sérias disciplinas espirituais, mesmo que tenha que haver recursos de muitas coisas secundárias e superficiais. O que você quer? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Você que quer, você que faz uma escolha, para quem sabe iniciar esse processo, esse caminho, venha aqui no altar, venha dizer para Jesus: Jesus, eu quero entrar nesse caminho, eu quero te conhecer mais, eu quero me aprofundar na comunhão, eu quero aprofundar na intimidade. Eu sou o ramo da videira e eu não sei viver longe. Eu preciso estar conectado. Eu preciso de intimidade. Eu escolho entrar nesse caminho. E eu quero profundidade, Senhor. Eu quero amor. E eu quero pagar o preço. Você quer isso sorrir? Venha aqui no altar, vamos consagrar a nossa vida. Me coloque nesse caminho. Ou você pode dizer: Senhor, eu já estou nesse caminho e não quero parar. Eu vou continuar nesse caminho para a glória do teu nome. Você quer isso? Venha aqui agora, em nome de Jesus. A gente vai fazer, Senhor. Eu quero tudo e eu quero profundidade. Eu quero viver um novo cristianismo. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver rumo